Bom, boa tarde a todos. Começando mais um episódio do podcast DataCast, da disciplina de Estatística Aplicada à 1 do FRJ. E hoje nós temos a presença do Thiago Marques. Thiago, boa tarde. Primeiramente, prazer, Rafael. E gostaria de Opa, agradecer por você aceitar o nosso convite e dou a palavra para você fazer a sua introdução, enfim, o pessoal conhecer um pouco mais de você. opa, boa tarde, prazerzão, né? Pô, fiquei super feliz e lisonjeado, né, com o convite, né? Espero agregar de alguma forma aí, com certeza. Estou à disposição. Perfeito. Thiago, já queria então começar nessa primeira pergunta. Se você poderia nos contar um pouco como a estatística e a análise de visualização de dados está presente no seu cotidiano de trabalho e quais são as tarefas que você costuma realizar, mais interligadas assim com o tema. Perfeito. Então, atualmente eu estou mais ligado à docência, né? Mas eu também tenho a minha comunidade de estatística, tenho a casa da pesquisa operacional, né? Onde eu tenho meus ratinhos de laboratório lá, que são os alunos, né? Então eu brinco um pouquinho com os dados lá também dos alunos e tudo mais, até para promover network, né? A gente sempre está fazendo ali clusters para ver onde os alunos podem interagir mais, né? Quais são os alunos que são parecidos entre si, né? Formações parecidas, e a gente está sempre tentando fazer esse link, né? E a estatística ela te ajuda muito, né? Isso, né? Você descobrir o padrão dentro dos dados, as características. Então, eu brinco de são meus ratinhos de laboratório, porque realmente, né? Você vai analisando ali a faixa etária e tudo mais, né? Eu posso depois até mostrar um dashboard que eu fiz lá da comunidade de estatística, né? Porque toda turma eu passo um formulário, né, para os alunos que entram, para tentar entender um pouco do perfil. Então tem lá a faixa etária, quais as empresas que eles trabalham, alguns dados que são bastante da onde eles me conhecem também, quais redes sociais, né? Se é YouTube, Facebook, o YouTube e LinkedIn é a grande parte, né, da onde vem os alunos da comunidade de estatística. Então, a estatística ela te ajuda muito nisso, né? Em você entender perfis, você conseguir engajar, descobrindo esses padrões, né? Perfeito. Agora, a próxima pergunta que eu queria te fazer é: quão presente está no seu dia a dia os conceitos de valor médio, variância, desvio padrão, por aí, etc. Perfeito. Então, ticket médio, né, por exemplo, né, em relação à receita, né, por meio dos meus cursos e tudo mais, né, é uma das aplicações aí de média, né, nem sempre a média resolve todos os problemas do mundo, né, porque a gente sabe que ela é volátil, né, então ela é sensível ao valor de tempo. Por exemplo, se teve pico de Black Friday, né, e aí a média vai pro caramba, né, porque é volátil. Então vai entrar muito mais aluno ali se você fizer uma promoção e tudo mais, vai ter um pico grande, e aí acaba que a média às vezes não é tão significativa, né? Como a gente está em tempos de pandemia, Covid, por exemplo, né? Média móvel que a gente utiliza, né? Que é justamente para tirar esse efeito, né? Mas também existe mediana, moda, e existem outras medidas também, né? E a variabilidade é importante para você ver, será que estão vindo a mesma quantidade de alunos em média, ou está variando muito isso, né? Está muito para cima ou muito para baixo, está vindo muito aluno, pouco aluno, como é que está funcionando isso? E a variabilidade, ela te dá esse insumo, né? Então, você consegue ver a variabilidade. Tem outras medidas também, por exemplo, a curtose, né? No momento que estourou a pandemia, a curva estava bastante elevada, né? Então ela estava mais leptocúrtica, né? Mais aguda, e aí à medida que foi fazendo isolamento social, ela vai achatando, né? Então de aguda ela vai mais para mesocúrtica e depois platicúrtica, vai achatando mais, né? Até acabar a pandemia. Então a gente não só trabalha com média, também assimetria, kurtose, né? Então a simetria, por exemplo, onde está mais concentrado as vendas, né? Então, será que se eu abrir a comunidade de estatística hoje, vai concentrar logo no início ou vai concentrar logo no final? Geralmente tem dois picos ali, no início e no final, né? Então, o pessoal se inscreve mais quando abre e quando fecha, né? Então, produtos digitais, como não tem desprendimento do físico, né? A pessoa ter que pagar uma passagem de avião, por exemplo, ou esperar se vai mudar o local onde vai ser realizado o curso e tudo mais. Então, a gente trabalha com isso o tempo todo, né? Está muito presente na nossa vida esses conceitos, né, da estatística básica. Inclusive, a grande maior parte
da sua vida, você vai utilizar a estatística raiz que você aprendeu, né? Estatística básica mesmo, né? Estatística descritiva, visualização de dados, né? Isso é muito importante, tá? Para você descobrir o padrão dos dados e extrair insights, e isso também te dá insumo para a parte mais avançada, né? A parte preditiva, tá? Certo, muito interessante mesmo dar esses links que você fez com a pandemia, etc, e os conceitos. E Legal. obrigado, Thiago. Show. Bom, prazer, Thiago. Meu nome é Alexandre. E, bom, eu acho que eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais relacionada à sua trajetória, né? Então, por que você escolheu a estatística e onde é que tudo começou até o momento atual, né? Desde Perfeito. onde é que você trabalhou, né? Legal. Quais foram as expertises que você ganhou nessa parte? Show de bola, Alexandre. Maravilha, prazer. Então, bom, eu comecei na estatística, eu fiz vestibular aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? E aí eu fiz para ENSE, aliás, primeiro, né? Primeiro eu fui procurar, né, acerca da. Eu gostava muito de matemática, né? Mas eu não queria lecionar matemática de forma e eu queria aplicar isso, né, no mercado de trabalho e tudo mais e trazer, mesmo lecionando, aplicando isso na vida real, né? No primeiro momento eu não pensava em lecionar, né? Mas eu queria aplicar mesmo, né? E aí eu procurei alguns cursos que aplicavam a matemática, né? Dentre eles tinha estatística, e eu vi uma pesquisa, né, da Fundação Getúlio Vargas, inclusive onde eu trabalhei lá no Instituto Brasileiro de Economia, em que lá no Sul os estatísticos eram poucos e bem pagos, né? Aí o Nil útil e agradável falava também que trabalhava muito com matemática aplicada e tudo mais, né? Falava que era um desafio e tudo mais. E aí eu fiz, né, vestibular, e aí prestei para ENSE, prestei mais para quê? Fui para a ENSE, no caso, o vestibular era junto com a Unirio, né? E a UERJ. Foi o ENSE e o UERJ que eu fiz. Aí, felizmente, eu consegui passar nas duas. Fui primeiro fazendo a UERJ, aí depois eu acabei indo para a ENSE também, até pelo próprio nome do IBGE e tudo mais. E apesar de ser um pouquinho mais distante da minha casa também, né? Então, foi basicamente isso aí, né? Então, eu logo quando eu comecei a estagiar lá na Fundação Getúlio Vargas, quando você faz inferência estatística com sucesso, né? Aí a ENSE te permite estagiar, né? E eu comecei a estagiar lá na Fundação Getúlio Vargas, foi onde eu comecei a ver esse início de estatística, né? Lá eu trabalhei bastante com modelo preditivo também, né? Então lá existiam produtos, por exemplo, como geladeira, TV, em que quando tem um avanço tecnológico naquele bem, né, você descontinuava aquela série, né, porque o preço ele não fica comparável ao longo do tempo, né, porque imagina, se uma TV ela vira smart, né, e ela não era smart, como é que eu vou comparar essa série ao longo do tempo, né? O smart vai pesar muito, entendeu? Então, o que se fazia na época? Fazíamos uma coleta, né, na internet mesmo, no Casas Bahia, Ponto Frio, sobre preços e também características, né, desses bens. E o que se estimava era uma regressão linear, né, que a gente aprende ali lá nas matérias basilares de modelagem, né, quando a gente aprende estatística, em que você quer prever o preço, né? Então, por exemplo, você tem TVs que custam muito caro, TVs que custam muito barato, né? Então, geralmente segue uma exponencial, né, o preço, e aí isso é um exponencial. Quando você lineariza a série, passa o logaritmo, isso é como se você estivesse achatando a tua distribuição. Então, os valores que são muito altos, eles vão ser próximos dos valores muito baixos. E aí você consegue linearizar a série e prever de uma melhor forma. E, basicamente, se você aumentar em 1 polegada, quanto que isso ia gerar no preço da TV? Então, a gente conseguia, por exemplo, quando mudava essa característica, a gente sabia exatamente quanto que ela ia agregar para aquele preço final, entendeu? Então, a série ela não era mais descontinuada e você prolongava essa vida útil, né? Aí, depois de estagiar quando eu cheguei na monografia, né? Na monografia eu pensei, pô, se eu consigo fazer para TV e geladeira, por que não para imóvel, né? Aí eu consegui uma base de dados, foi me cedida pela Caixa Econômica Federal, né? E aí eu tinha lá imóveis de 2011 a 2010 a 2012, alguma coisa assim, né? Por esse período mais ou menos. E aí tinha lá a quantidade de banheiros, quantidade de quartos, metros quadrados do imóvel.
E aí eu agreguei também variáveis do censo, né? Por exemplo, coleta de lixo urbano, o índice de desenvolvimento humano, IDH, e entre outras variáveis também, né? E também um recorte que é muito interessante aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a área de planejamento, né? Que é pouco conhecida, mas é próximo de, tipo, Zona Norte, Zona Sul. Então, você sabe que imóveis da Zona Sul vão custar mais caros do que da Zona Norte, em média, né? Então, a gente inclui isso como dummy no modelo, né, com N-1 categorias, para o modelo entender exatamente como se fosse assim. Zona Sul ele tem uma inclinação, Zona Norte ele tem outra inclinação, entendeu? Então a gente dá ali uma ideia inicial. E aí é o mesmo conceito lá da TV, por exemplo, né? Você tem imóvel de 1 milhão e imóvel de 100 mil. Então, se você passar o log, isso vai ficar muito mais fácil de prever, né? Então, foi basicamente a minha monografia, né? Aí eu pude trabalhar também no mercado privado, na Unicarioca eu trabalhei como analista de inteligência de mercado, fazendo modelos de churn, né, que é a prevenção do aluno, te dá uma probabilidade do aluno evadir a instituição, né, e aí você pode fazer o drill down e ver, será que ele está evadindo porque ele está tirando nota baixa, ou seja, a parte acadêmica, será que ele está evadindo porque ele não está com grana, então, como não era uma instituição particular, né, então ele pode estar com problema de grana, e se você der uma bolsa, ele vai tender a evadir menos, e se ele estiver morando longe também, você pode dar uma passagem para ele, e aí ele deixa menos a tua instituição. Então, eu estudei lá, também fazia alguns relatórios acerca da parte de infraestrutura e docência da instituição, né? E depois eu também trabalhei na UI, né, lá eu trabalhei na área de Advanced Analytics, né, a UI é uma multinacional holandesa de consultoria e auditoria, né, e eu peguei um projeto lá que era numa grande seguradora, né, lá a gente tinha a base de dados de todos os hospitais do Brasil, né, e a ideia lá era investigar fraude, né, então se esperava que quando o hospital estava mais vazio, colocavam mais remédio nos pacientes, né, também, quando OPMEs, né, que são aparelhos órtese e prótese, que são muito caros, né, por exemplo, stent, são coisas cirúrgicas, né, então estavam colocando a torta e a direita em qualquer cirurgia, esses aparelhos para poder ganhar em cima do plano, então a gente estava investigando esse tipo de coisa lá dentro desse projeto, tá? Então eu tive passagem tanto na parte do mercado privado, como também na parte pública também, trabalhei no IBGE, né? Eu atualmente também estou lá no IBGE como consultor, né? Então eu tive um pouco da experiência tanto da parte do mercado quanto da parte pública, beleza? Não, beleza, deu para ficar claro sim, toda essa trajetória bem interessante, Legal. bem E diversa atualmente estou também. mais como docente, né? Então, eu Uhum. dou aula em alguns MBAs na área de ciência de dados, né? Dou aula da MBA da Unifor, do ICEV, da MBA Data Science Analyst da USP e da MBA da Trevisan também, de ciência de dados, lá de Marketing Analytics. Então, agora eu estou mais focado nessa parte de docência mesmo, né? Uhum. Não, beleza. E bom, Valeu. depois de você abordar um pouco da sua trajetória, eu acho que a gente queria saber um pouco mais da estatística em si, né? E a gente queria saber um pouco sobre as distribuições uniformes, assim, como Bernoulli, binomial, Poisson. A gente queria saber o quão aplicáveis elas são na rotina de trabalho, na sua rotina de trabalho, né? E como é que você acredita que elas auxiliam na manipulação e visualização de dados, se é que elas auxiliam. Beleza. Então, por exemplo, a Bernoulli e a binomial, né, são bastante utilizadas ali quando você pensa por exemplo, o churn, né, que eu falei para vocês, né, que eu apliquei lá para saber evasão de aluno, né. Então, o aluno evade ou não, né. Então, fracasso ou sucesso, né. Então, isso aí já é uma distribuição Bernoulli, né. E aí, se você tiver N realizações independentes dessa distribuição, vai ser binomial, né. Então, essas distribuições você pode utilizar para modelar esse tipo de fenômeno, né? E aí pode também ser, sei lá, trabalhar em indústria e você vê se um lote ele é defeituoso ou não, né? Então você também vai poder trabalhar com essas distribuições. Aí já no caso da distribuição de Poisson, é algo mais específico quando você vai trabalhar com uma taxa ao longo do tempo, mas com variáveis quantitativas discretas, né? Então, número de pessoas chegando numa fila, por exemplo, então, número de pessoas chegando em uma determinada hora, né?
número de carros passando numa ponte, né? Pode ser para prever acidente, né? Você pode ter mais o que com Poisson? Você pode ter modelos que são mais recentes, né? Trabalhando com inflação de zeros, né? Então, quando você tem um problema de não resposta muito grande, você pode aplicar também um modelo de Poisson para inflação de zeros. Então, você tem vários tipos de aplicação para essas distribuições, assim como outras distribuições também. Por exemplo, o tempo entre a chegada desses dois carros já é exponencial, porque é uma variável contínua, né? Então, o tempo já é contínuo. E assim por diante, tempo de vida útil de uma lâmpada, né, já é exponencial. Então, cada distribuição, né, vai ser atrelada a um tipo de usabilidade, né? E isso também é muito importante lá do base, né? Quando você aprende o tipo de variável, né? O tipo de variável vai determinar também o tipo de distribuição que você vai utilizar, o tipo de modelo que você vai utilizar também, como, por exemplo, lá no Churn era o quê? Era uma qualitativa nominal, né? Então é 0 ou 1, ou o aluno evade ou não, né? Então eu podia usar ali uma binomial Bernoulli trabalhando ali com a distribuição logística, né? Agora, no preço, né, a gente usou a regressão linear, então ela é quantitativa contínua, né? Então é outro tipo de variável, então você pode prever o preço. E assim por diante, né? Todos os modelos de classificação você vai poder aplicar para variáveis qualitativas ordinais ou nominais também, né? Então, o tipo de variável que a gente aprende lá no início da faculdade vai te nortear o tipo de modelagem também que você vai utilizar, né? E acerca de visualização de dados, né, é importante, antes de você modelar, né, você saber qual a distribuição dos seus dados, né? Porque tem muitos modelos, né, de machine learning que chamam hoje, né, que são modelos estatísticos, né, regressão linear, regressão logística, né? Todos os modelos que vocês escutam hoje, né, muito provavelmente eles vêm ali de uma distribuição linear, né? Porque assim, rede neural, a mais simples que tem é o Perceptron, né, que é uma regressão logística, né? E a regressão logística é um modelo linear generalizado, né? Então vem da distribuição tá na árvore genealógica ali da distribuição, da regressão linear, né? Então, tudo ali está dentro da estatística. E toda modelagem, você vai ter que entender o fenômeno que você vai estudar. Então, por exemplo, você vai estudar lá a precificação de imóvel. Tem que saber quais variáveis que influenciam no preço do imóvel. Número de banheiros, quantidade de garagens, aonde está localizado o imóvel, como é que é a vocação comercial do imóvel, enfim. Tem diversas variáveis. Por que eu estou te falando isso? Porque minha monografia foi sobre isso, né? Então, eu fiz análise exploratória lá dentro, né? Então, eu fiz todos os gráficos lá, plotei um número de banheiros com a variável do preço de imóvel, média, né? Média do preço de imóvel, você vê que vai aumentando realmente. À medida que aumenta o número de banheiros, aumenta a média do preço do imóvel, média o preço do imóvel. E assim você grande parte do preço do imóvel está na metrificação, né, também, metro quadrado. Então você consegue ir explorando os dados e vendo o que realmente influencia no teu fenômeno. Essa é a importância da visualização, né? A gente não entende números soltos, né? A gente tem que colocar isso num gráfico para conseguir entender padrões e também usar aí o que a gente tem de colocar na cor, colocar no tamanho, né, para evidenciar, que acaba virando outras dimensões que não existem na realidade, né? Então você acaba expandindo também, achando outros padrões, então é muito legal. Beleza? Não, beleza. Deu para ficar bem claro todas essas aplicações e a importância. Muito obrigado, Thiago. Show. Opa, boa tarde, prazer, eu me chamo Bruno, obrigado pela sua participação aqui com a gente nesse podcast. E eu queria te perguntar se você utiliza alguma linguagem de programação para realizar as suas análises estatísticas, e se você utiliza, quais são elas? Ixi, só utilizo R, cara. Tudo que eu faço é em R, né? Algumas coisas eu brinco lá com o Power BI, às vezes com Python também, mas, cara, o Power BI não é uma linguagem, tá? Ele é um software, tá? Um software pago da Microsoft para Data Viz, né? Data Visualization, concorre aí com Tableau e tudo mais, né? Mas, em termos de linguagem, né?
eu utilizo bastante o R, tá? Então, é o foco que eu utilizo ali, os pacotes Tidyverse, né, que são os mais recentes, que revolucionaram a linguagem, né, trouxe uma maior padronização, uma maior proximidade também com a linguagem SQL, né? A SQL também é importante, né? Na época, por exemplo, que eu trabalhei nessa grande seguradora, lá tinha o Spark SQL, né? Então, SQL na veia também, então você tem que ter um pouco desse domínio. E o SQL é importante, que ele traz toda a ideia de manipulação de dados, né? Filtros, agregações, tudo que você pensar acerca de que você faz com dados, transformação dos dados, né? Então, tudo isso vem também da lógica do SQL, né? E se você for, você pode dar para usar também dentro do R, né? O SQL. E se você parar para pensar, o dplyr praticamente ele é trabalha com SQL por trás, né? Ele é bem parecido, bem similar com a lógica do SQL também, tá? Entendi, perfeito. Show de bola. Eu queria te perguntar também que a gente sabe que você, para criação de gráficos e dashboards, você precisa de um banco de dados, né? Então, assim, a gente queria saber como que esse banco de dados foi formado e saber se ele já, quando você recebe esse banco de dados, se ele já está pronto para ser utilizado ou se você filtra e modela um pouco mais esses dados. Entendi. Não, o início de a grande parte dos projetos, né, de data science, trabalhando com estatística e tudo mais, é você limpar os dados, né? Então, você tem que fazer a faxina ali, né? Então, você vai pegar os dados brutos, né, todo zoado, né? Seja ele de forma estruturada ou não, né? Você pode também ter dados não estruturados de internet, texto, né? Imagem, enfim. Você tem que tudo tratar esses dados, né? E tem técnicas de manipulação de dados, né? Então, a gente tem você pode pegar esses dados de uma base SQL, por exemplo, né, num servidor. Se você tiver muitos dados, por exemplo, lá nesse projeto, era Big Data na veia, né, eram muitos dados, eram os hospitais de todo o Brasil. Então, você tinha que trabalhar com Spark SQL, tinha que trabalhar com a interface do Hadoop também para armazenamento. E tem que ter toda uma equipe, né? Você não tem que ser o cara unicórnio que manja de tudo também, né? Você tem que entender um pouco de cada, né? Mas a tua equipe tem que te ajudar, né? Então, você tem toda essa etapa de pré-processamento dos dados, limpeza, que vai ser tão importante quanto você gerar lá na ponta o modelo, tá? O modelo entrou lixo, sai lixo, né? Então, se você não tratar bem os dados, né? Se os dados não forem de qualidade, você não vai conseguir fazer análise de qualidade, tá? Então, depende muito do tratamento dos dados, tá? Não é só pegar e fazer um dashboard maravilhoso lá no R, né? Com as bases de dados bostas, né? Não tem como. Você tem que tratar esses dados, deixar limpo, né? Trabalhar com eles, ver se tem dado faltante ou não, né? Que pode eventualmente também atrapalhar lá na parte de você modelar um fenômeno, né? E também criticar acerca disso, né? Também pode ver possíveis outliers, né? Observações atípicas, ver se esses NAs realmente são NAs ou está acontecendo alguma coisa ali nos seus dados, né? E não é simplesmente ignorar que eles existem, chegar e tirar, né, os NAs, né, do banco, né? Você tem que olhar ali, às vezes você imputa dado, né? E assim por diante. Por exemplo, lá no IBGE, você sabe-se que quando a gente fala em renda, né, que é muito sensível, as pessoas tendem a omitir ou subestimar, né? Então, se você for, pelo menos, sair tacando uma média ali para imputar os dados, né? Isso pode já subestimar, né? Se você já sabe que ele omite ou subestima, então você já vai subestimar tudo, né? Então tem outras formas de você trabalhar, talvez usar um modelo de regressão ali para estimar a renda daquela pessoa, enfim, tem várias formas, né? Tem vários softwares, lá no IBGE tem o CAN6, né? Que é um software canadense que faz essa imputação de dados, né? No R também você consegue trabalhar com imputação de dados, tem biblioteca para isso, né? No R, cara, tem biblioteca para tudo. No universo de estatística, desde o mais básico ao mais avançado, modelos multinível, desenhos amostrais complexos, né? Você vai encontrar no R, tá? Beleza? Beleza. Show de bola.
E o R faz dashboard muito bem, tá? Também. Inclusive tem a biblioteca Flex Dashboard, né? Se vocês quiserem ver lá no... Tem uma playlist só de dashboard lá no StatDados, no canal do YouTube, que você tem de tudo lá. Tem Power BI, tem R, tem Tableau, né? Tem tudo acerca de criação de dashboard, né? Vocês podem ver lá que vai ser bem legal. Opa, boa tarde, Thiago, tudo bem? Pegando esse gancho que você estava comentando sobre o R, eu queria saber um pouco, você até já chegou a comentar um pouco sobre algumas dicas, mas para uma pessoa que está começando do zero e tem interesse em aprender o R aplicado, né, a programação aplicada em estatística, as suas dicas, o que você acha que essa pessoa deveria fazer? Por onde começar? Então, cara, a linguagem de programação, ela é um meio, né, para você fazer a sua análise, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar ali alguma coisa que você gosta, né? Por exemplo, você gosta de futebol? Pô, vai fazer uma análise de futebol. Pega um banco ali, já vai... tenta fazer um projeto ali do início ao fim, né? No R, importa a base de dados, trata os dados, faz lá todo o processamento, né? E tenta gerar portfólio, né? Portfólio é muito importante hoje em dia, tá? As empresas olham cada vez mais para o portfólio, né? Você ter ali projetos que você desenvolveu, né? E tenta ser criativo também. Começa pelo mais simples, mas depois vai tentando avançar e criar coisas mais criativas, né? Então, eu tenho projetos de dashboard utilizando meus dados do LinkedIn, né? Meus dados do Netflix, do iFood, né? Então, são dados bem legais para você trabalhar, né? Você pode sugerir lá, você pode ir lá no LinkedIn, você solicita, eles têm que te dar em até 24 horas esses dados, né? Então, você pode explorar oportunidades lá dentro, né? Eu vi quais são as empresas que os funcionários me seguem mais, né? Eu posso depois até mostrar para vocês aqui, se vocês quiserem, não tem problema. A gente está com imagem, né? Eu posso mostrar aqui para vocês depois no RPubs. Tá tudo gratuito lá, pode abrir à vontade, ver os dashboards lá. E aí, como é que você faz para começar a aprender o R? Cara, é assim, né? Você vai aos poucos, né? Vai aplicando, né? Sempre a estatística, porque assim, você aprende um conceito, aprende lá, medidas de tendência central, vai lá e aplica no R. Medidas de variabilidade, vai lá e aplica no R. É assim que é a metodologia lá na comunidade de estatística. Eu sempre faço isso. Aí no final eu monto um projeto com a galera. Então tem, por exemplo, tem um projeto do ENAD lá, do início ao fim. Então pega a base de dados do ENAD, tem 537 mil registros, alguma coisa, né? Dá para brincar. E tem muita coisa legal. Tem renda, você pode ver política pública lá dentro, tem o sexo do aluno, tem as notas, tem se o cara tem histórico familiar na família ou não, superior na família ou não. Então, é uma base bastante rica para você criar portfólio, né? E aí, lá você vai aprendendo os conceitos e vai aplicando na prática, né? E quando você pega um assunto que você gosta, vai ficar muito mais fácil de desenvolver, porque você vai tomando gosto por aquilo ali, entendeu? Então, se você gosta de futebol, vai lá. Gosta de mercado financeiro, vai lá e faz mercado financeiro, né? E assim por diante, né? Então, acho que a dica é você ir pegando passo a passo, sempre aprendendo teoria e prática, né? Teoria e prática. Não dá para você só aprender R e não aprender a parte de estatística, né? Vai aos poucos ali aprendendo a estatística e aplicando, né? Sempre tentando gerar oportunidade de negócio também, né? A visão do negócio é importante também. Tentar traduzir as tuas análises em números que são estratégicos ali para o negócio é muito importante. As empresas valorizam muito isso, tá? E são profissionais que realmente fazem a diferença no mercado, né? Aquele cara que consegue trazer a técnica, né, para o negócio, né? Trazer, mas quanto que isso vai gerar de renda para mim? Quanto que isso vai economizar para a empresa? E assim por diante. Então, você tem que ter sempre essa visão de negócio, tá? Que a gente não aprende muito na faculdade, né? Aliás, não aprende nada. Né? Pelo menos na minha época, né? Agora eu não sei. Agora nos cursos de hoje eu não sei, mas agora eu me senti velho. Entendi. Mas comentando um pouco... também dicas de outros lugares para aprender isso, a linguagem? Com certeza. Beleza. Então, gratuitos aí. Tem o DataCamp, que é muito bom, tá? A grande parte dos cursos lá... Perdão, ele não é gratuito, tá? Ele é pago e é carinho, tá? Mas, assim, se você conseguir, vale a pena, né? São muito bons os cursos lá. A grande maior parte deles são em R, né? Mas tem também para a galera que gosta do Python também, tem curso lá, né? São em menor número, mas tem, né?
Lá no canal, né, tem, vídeo pra caramba, meu ou de outros também que eu chamei para fazer, né? Então, tem tudo lá para você aprender linguagem de programação. Tem um curso de R do Leandro Guerra, né? Que ele é CEO da Serasa Experian, né? Então, é muito legal a playlist que ele fez lá também, bem passo a passo no R, aplicado a finanças quantitativas, para quem gosta. Enfim, tem trading com dados também, né? Tem muita coisa, cara. O Stat Dados, se você for tirar aí um ano sabático, você vai ficar aí, né, assistindo lá a vida, porque tem muito vídeo, né? E também tem esses cursos lá de fora, né? Coursera e edX, né? Que são muito bons também. Eles têm formação de Harvard, de John Hopkins, né? Então, cara, tem muita coisa boa e gratuita na internet, tá? Assim como também você pode também pensar em outras coisas. Se você quiser também conhecer lá a minha comunidade de estatística, né? Para estudante de estatística, a gente tem descontos, né? Também, 50% de desconto para estudante de estatística. Se vocês quiserem conhecer lá, a ideia lá é aplicar a estatística no mercado de trabalho, né? E o network, né? Promover network, a gente está sempre fazendo. A gente vai ter agora um happy hour, né? Com os alunos, a gente gosta de fazer também. A gente tem recepção dos alunos, então é um projeto assim que eu tenho bastante dedicação, né, e tem funcionado bastante, assim, porque a gente tem profissionais do Brasil, profissionais de fora, o network é absurdo, assim, né, a gente tem parceria com empresas, né, com a Stone, a gente tem parceria com a Cognitiva aí também, a Aurecando, né, e a gente consegue vagas exclusivas para os nossos funcionários. Eu estou sempre indicando, todo mês eu mando uma lista lá para a galera que se desempenha legal lá no curso, está sempre interessada. Eu sempre indico para empresas, né? Vários profissionais de RH me procuram para indicar alunos meus, então eu estou sempre indicando, tá? Perfeito, Thiago. E agora pegando aquele gancho em relação aos profissionais, como você conseguiria elencar as habilidades principais que você vê em um profissional dessa área de estatística? Perfeito. Primeiro, eu acho que o principal de tudo, cara, é você ser uma esponja, né? O que é ser uma esponja? Todo lugar que você passar, né, vai ter alguém aliás, você tem que torcer para ter alguém que manja muito mais do que você, né? Porque você vai sentar do lado daquele cara ali, ele vai te passar tudo que ele sabe e você também vai trocar o que você sabe com ele, né? Então, vocês vão crescer juntos, né? Então, ser a esponja é você ficar ali e absorver tudo, né? Tudo do melhor, entendeu? Então, não parar de estudar nunca, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Você ser um camaleão também é importante, porque você tem que se adaptar, né? Uma hora você vai trabalhar com saúde, outra hora você vai trabalhar com finanças, outra hora você vai... É muito diversificado, outra hora você vai trabalhar com esporte, né? Enfim, a nossa área ela é multidisciplinar, né? Isso é muito legal porque você não enjoa, né? Porque você pode trabalhar com o que você quiser praticamente, né? Então, dependendo do que você gosta, né? E a parte analítica, né? O profissional ele tem que ter uma visão analítica muito forte, né? Sempre critique as análises, né? Sempre tente fazer links lógicos, né? Com as análises. Então, tenta sempre manter a visão analítica e focando no negócio também, né? Ser um tradutor é importante também, porque nossos conceitos são muito técnicos, né? Intervalo de confiança, teste de hipótese, tudo mais. Então, mas como é que isso funciona na vida real, né? Então, como é que eu trago isso, né, para conceitos simples, para que a pessoa leiga entenda o que a gente está falando, né? Isso é uma das habilidades que destacam muito um profissional, né? E programação, cara, hoje em dia não é nem mais diferencial, né? É pré-requisito, cara, porque a programação ela te traz um mundo novo, assim, porque você fica muito quando você trabalha com softwares point-click, né? Não que eles não sejam bons, né? O Size o SPSS é bom pra caramba, né? E tudo mais, mas assim você fica muito preso ali o que tem ali dentro, entendeu? Então, quando você trabalha com programação, você faz as suas análises, você formata as análises do jeito que você quiser, você gera esses relatórios automaticamente, né? Seja ele em nuvem ou não, né? Então, o que vai te limitar é a sua habilidade ali com a programação, com a linguagem. Então, invista em programação, né? Porque eu acho que vai ser um grande diferencial na sua carreira, tá? Você
ser um profissional que manja ali de trabalhar com linguagem de programação, reproduzir relatórios automaticamente, fazer os dashboards ali de forma automática também. Enfim, cara, tem muita coisa legal que você pode fazer por programação, é um mundo, né? Você pode... O R, ele te permite trabalhar com análise de sentimento, né? Que é pegar e ver o que as pessoas estão pensando acerca de determinado assunto, ou a reputação da sua empresa, por exemplo, né? Então, você vai lá, conecta uma API do Twitter, né? E aí você extrai os dados, né? Aí ele vem como texto, né? Você vai analisar esses dados, ver será que as menções estão sendo positivas ou negativas, né? A gente tem um vídeo lá no StatDados do Clevenson Cachoeira, né? Que é o cientista de dados da Logcomex, que ele fez acerca dos presidenciáveis, né? O que as pessoas estavam achando, né, dos presidenciáveis? Será que era positivo ou negativo? E em relação aos presidenciáveis na época, né? Os que estavam se candidatando, né? E, cara, dá para fazer muita coisa, dá para fazer Deep Learning no R, por exemplo, a Curso R também é um curso que eu indico, bem legal, eles são também nossos parceiros, a Montivero também são nossos parceiros. A Curso R, ela desenvolveu o Keras, né, que é uma das bibliotecas principais para fazer Deep Learning, do Python para o R, né? Então, eles pegaram lá o Keras e traduziram para o R, né? Então, você tem o PyTorch lá, o Torch também eles traduziram, né? Na verdade, foi o Torch, tá? Eles traduziram o Torch, né? O PyTorch para o Torch no R. E, cara, é um mundo, cara. Você pode explorar. Tem pacote, tem para trabalhar com genômica, né? Astronomia, né? Recentemente eu estava conversando com um professor lá da Universidade dos Estados Unidos, o professor Giovanni. A gente estava querendo trazer um curso sobre genômica, né? A gente ficou de fazer, teve agora uma parada, mas a gente vai trazer curso sobre genômica, junto também com o professor daqui do Instituto Federal também, Mestre Knauber. A gente vai trazer um curso sobre genômica, que é a análise dos genes, né? Então, como é que, para você fazer, por exemplo, medicamentos personalizados, né? Então, analisando os genes, né, o genoma, você consegue extrair muita coisa ali, né? Então, você consegue trabalhar com marketing digital também, por exemplo. O R tem várias conexões também, por exemplo, com o Google Analytics, né? Você consegue conectar de forma automática. A gente vai fazer um curso recentemente, vai ser no próximo mês, sobre marketing analytics, vai ser análise de redes e marketing digital, né? Vai ser comigo, com o professor Marco Severo, que ele dá aula de marketing analytics na Índia, né? E também professor da FG, e uma aluna minha também, que é fera demais, né? Que ela estudou comigo no Senac RJ, lá no MBA, e ela também é professora de marketing digital, de Google Analytics, ela manja demais disso, né? Ela também vai estar lá com a gente para fazer esse curso, tá? Então, cara, você pode aplicar a estatística na vida. Antes, a gente estava para criar um curso também de estatística aplicada à astronomia, né? Mas acabou que o professor que ia fazer comigo acabou falecendo, né? Foi uma perda bastante grande, né? Pro StatDados, ele fez vários vídeos, ele tinha um canal também sensacional. Então, cara, dá para aplicar estatística em tudo, tá? Perfeito, Legal, obrigado, legal. Thiago. Vai lá. Show. Boa tarde, Thiago. Meu nome também é Thiago, é um prazer ter aqui conosco. Xará. Acho que já finalizando, a conversa muito produtiva, como você enxerga o crescimento da profissão do estatístico atualmente? E já queria deixar a última palavra com você para as considerações finais. Assim. Perfeito. Cara, o estatístico, com essa onda de ciência de dados, cara, cada vez mais ele é mais valorizado, né? Porque o cara de frente mesmo da ciência de dados é o cara que tem o background estatístico, né? É o cara que tem análise ali na veia, né? Que sabe explorar os dados, fazer a amostragem, ver a distribuição de probabilidade das variáveis para você criar modelos que vão performar ali ao longo do tempo, né? Criar modelos que tem ali por trás a estatística na veia, né? Então, o estatístico ele é muito valorizado, né, hoje em dia. Pode ter mudado de nome aí, né, cientista de dados e tudo mais. Você vai trabalhar, às vezes, na empresa como estatístico fazendo ciência de dados, né?
mas, né, é legal, assim, esse lance de gourmetização e tudo mais, é legal que dissemina, né, para cada vez mais pessoas entrando na área e tudo mais. Acabou que trouxe um pouco também de banalização, né, para dos nossos métodos e tudo mais, né, mas mesmo assim a gente tem que levar essa bandeira, né, então eu conto aí com a ajuda de vocês também, né, façam um blog aí, façam um canal no YouTube, disseminem a nossa profissão, né, então vocês estão super convidados aí também a participar lá no Statdados, né, fique à vontade para desenvolver também vídeos aí também e projetos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse papel, né? Um pouco tempo atrás, né? Lá em 2014, quando eu estava saindo da faculdade, isso ainda era muito... ainda não se falava tanto, tá? Nessa ideia de ciência de dados e tudo mais, estava surgindo na época e tudo mais, né? Esse termo, né? Mas é tudo muito antigo, né? Se você for ver aí modelo de regressão, se você for ver rede neural, isso tudo de 1900 antigamente, né? E são coisas muito, muito, muito antigas que antigamente a gente não tinha poder de processamento, né? Mas hoje a gente consegue processar, a gente tem não só a gente não teve só um barateamento, como também um aumento desse processamento, né? Hoje a gente pode alugar uma máquina na Amazon e fazer análises que antes a gente nem sonhava em fazer, né? E podia demorar séculos para fazer. Então, o que permitiu essa disseminação foi a evolução da tecnologia como um todo, né? E antes a gente tinha base de dados tipo Access, Excel, né? Hoje em dia a gente tem base de dados de áudio, vídeo, imagem, né? Então a gente mudou um pouco essa ideia com a tecnologia, né? A gente consegue capturar e trabalhar com outros tipos de dados também, né? Então a estatística ela vai sempre existir, né? Sempre vai estar apoiando ali descobertas na ciência, apoio à decisão sempre, né? Então, a estatística ela é um conjunto de métodos para apoio à tomada de decisão, né? Então, basicamente, né, a estatística ela sempre vai existir e o estatístico também sempre vai existir, tá? Mas pode até mudar de nome e tudo mais, mas vai continuar na essência, tá? Beleza? Legal, legal. Então, Thiago, muito obrigado. Falo por todo o grupo, assim, pelas palavras. E com isso nós encerramos o 6º episódio do Datacast. Nos vemos na próxima semana. Obrigado. Opa, show de bola, valeu. Que agradeço aí.